Espaço CNN. Mais ampla, ao que tudo indica, inclusive pela força política de Arthur Lira, está com cara de que vai ser fatiada, e é por isso que eu já, então, coloco nessa conversa, que agora sim está na linha conosco, nosso entrevistado, o Eduardo Fleury, que é economista, advogado tributarista, conhece a fundo como é que é a confusão desse nosso sistema. Eduardo, obrigada por estar aqui conosco no Espaço CNN. Na sua avaliação aí da sua medição de temperatura do clima político, como é que você está enxergando essa nova etapa da discussão da reforma? Primeiramente, olá, Thaís, olá, Sidney, e ouvintes da CNN também. O que a gente está... vou dizer assim, é muito difícil a gente fazer previsão nesse, vamos dizer assim, nesse sistema que a gente está dizendo, sistema político que a gente está dizendo hoje, né? Porque a cada dia você tem uma modificação muito grande, né? O que me parece hoje, neste momento, né, que existe uma tendência de se caminhar para essa reforma fatiada, ou talvez não se caminhar para nada, entendeu? Esse que a posição do Arthur Lira parece muito mais no sentido de, vamos parar, vamos discutir, vamos deixar bem devagar isso daqui, e a gente vai discutindo ao longo do tempo, né? Por outro lado, o presidente do Senado tem uma vontade de tentar encampar uma proposta um pouco mais ampla. Então, a gente vê essa discussão bastante grande, né? E se pensa numa proposta fatiada, o que falta é o governo apresentar a proposta dele, porque isso seria a ideia do ministro Paulo Guedes. Só que a gente vai esperando a cada mês essa proposta aparecer, e ela essa ideia da proposta fatiada ela já vem há mais de ano, né? E até agora a gente não vê a proposta efetivamente como ela vai ser. Ele apenas diz, olha, eu vou criar aqui uma CBS que vai substituir o PIS e COFINS, depois vou mexer com o imposto de renda, depois eu vou criar vou reduzir a contribuição previdenciária, criar uma CPMF. Quer dizer, ele sempre a gente fica nesse, vamos nesse caminho, mas qual é o projeto, né? Então, quer dizer, na minha opinião é o seguinte, essa proposta do governo vai acabar provavelmente não aparecendo nada. Talvez uma CBS substituindo o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é uma proposta que o governo já apresentou, que venha substituir o PIS e COFINS. Eu acho que é o máximo que pode se esperar se a proposta do Arthur Lira for para frente. No entanto, se o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tiver uma força nessa negociação, nós podemos ter uma reforma que talvez amplie, né, que cria um IVA que situa todos os impostos sobre consumo. Lembrando que estados e municípios têm interesse nesse segundo tipo de reforma. O Eduardo, pegando daí, né, vamos imaginar que no ano que vem seja muito difícil reformas estruturais como esta passarem, porque é um ano eleitoral, você vai ter situação que não vai ter nem quórum, vai ter muita gente que vai postular a ser candidato a senador, vai apoiar governador do seu estado, vai para o governo, tem a sucessão presidencial, então o ano que vem é bem mais complicado. E quando você fatia, por exemplo, se é que vai sair alguma coisa, você bem ressaltou isso, você não teme que fique um monstro, não? Você faz uma operação plástica ali no braço, mas daqui a pouco o nariz continua necessitando um tratamento também, e aí fica uma coisa, nem uma coisa nem outra. Um Frankenstein. Minha opinião, assim, com franqueza, é que seria uma não reforma, quer dizer, só criariam uma CBS. Esse seria não é nem que vai ficar um Frankenstein, não vai fazer mais nada, entendeu? Então, quer dizer, acaba não gerando nada. E mais do que isso, o problema da CBS é que ela está prevendo uma alíquota de 12%, e ela fala assim, olha, mais tarde os estados e municípios acoplam, né? Criam o seu IVA e acoplam a CBS, vamos falar assim. Uma das ideias que se tem. Muito bem. Aí o que acontece na prática é que os estados falam assim, com essa alíquota de 12% que vocês estão propondo, vai sobrar pouco espaço para eu tributar para nós criarmos nosso IVA e com a nossa alíquota, né? Para substituir a nossa arrecadação. O governo federal, com essa alíquota de 12%, muito provavelmente está, vamos dizer, pegando mais arrecadação do que ele tem hoje, né? Com o PIS e COFINS. Então, esse também é um outro problema bastante grande. E como você disse, eu não vejo como fazer essa proposta fatiada nesse ano, né? Porque se você vai discutir imposto de renda, por exemplo, fazer uma CBS, discutir o imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica, tributação de dividendos, que está sendo falado, vai ser muito difícil você conseguir tocar isso nesse ano, entendeu? Então, quer dizer, enquanto que uma reforma sobre imposto de consumo
só aprovando, digamos assim, uma emenda constitucional, talvez ela seja mais viável de ser aprovada. Eduardo, o ministro Paulo Guedes nunca escondeu o desejo dele de não mexer apenas na tributação do consumo, que é o fundamento das duas propostas, né, da Câmara e do Senado. E agora apareceu aí a ideia de mexer no imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, aumentar as classes de isenção e taxas maiores para rendas maiores e reduzir o imposto de renda das empresas para aumentar dos seus acionistas. O Bernardo Api, por exemplo, que é autor da MP 45, que está na Câmara, ele se preocupa com a mistura do diálogo. Quer dizer, é importante olhar para a tributação de renda no Brasil, mas a que gera mais distorções hoje é a do consumo. Ela chega a ser mais regressiva do que o próprio imposto de renda. E aí eu queria saber de você, assim, você falando especificamente da CBS, imagina misturar a discussão dessa tributação do consumo com a tributação da renda. Cabe esse debate? Eu vejo o seguinte ponto, né? O que muito se fala, né, é que, olha, o imposto indireto, ele tem de ser um pouco regressivo. O que as pesquisas me dizem exatamente isso, né? Regressivo, teoricamente, atinge mais os mais pobres. A gente tem uma simulação que a gente deve lançar alguns, talvez aqui próximo mês, que a gente está fazendo junto ao Banco Mundial, e nessa simulação a gente já estabelece que do sistema atual, né, nessa pesquisa que a gente fez, do sistema atual para o novo sistema com o IPA substituindo os 5 impostos, né, que a gente tem hoje, você já teria uma progressividade, porque o nosso sistema atual é tão regressivo que só essa reforma já seria progressiva, ou seja, já melhoraria a situação de cada faixa de renda. O que acontece é que em muitos outros países, quando se fez uma reforma, como foi o caso da Austrália, a situação era diferente lá, quando ele fez uma reforma criando um IVA único, né, o que eles fizeram? Eles começaram a dar algumas políticas, alguns benefícios para alguns que foram prejudicados, entendeu? Pela proposta. Prejudicado é porque num sistema como o nosso hoje, tem gente que está pagando muito, tem gente que está pagando menos, entendeu? Então você tem que dar uma balanceada nisso. E aí se usa o argumento que é o que o Ministério da Economia fala, olha, é por isso que a gente precisa fazer uma reforma de imposto de renda, porque daí a gente mexe com os dois lados. Mas a complexidade, né? Quer dizer, o que você prejudica eventualmente numa reforma do IVA, você poderia dar de outra forma do imposto de renda. Mas, repito, uma reforma do IVA, do jeito que está sendo proposta, ela já é progressiva, ela já vai melhorar a situação das pessoas que estão nas faixas de renda mais baixas do Brasil. Isso é facilmente comprovável, entendeu? Então, quer dizer, isso já melhora a situação. Você não precisa de um imposto de renda para resolver isso, entendeu? Além do mais, a reforma do imposto de renda, como você disse, ela é muito mais ampla. Ela envolve a tributação da pessoa jurídica, ela envolve a tributação dos dividendos, que não se complementa quase muito pouco, digamos assim, com a questão da tributação do consumo. Então, sem dúvida nenhuma, seria, vamos dizer assim, além de ser viável, ser aprovado isso, a tributação sobre o consumo é a fonte é a maior fonte de problemas que nós temos no Brasil hoje em dia. De custos, incertezas, contencioso gigantesco, perdas para o governo, perdas para o contribuinte, não funciona nada. Fora a escuridão, né? Não há transparência, não há uma compreensão de como essa coisa toda, quando parece até passe de mágica, né? O consumidor não consegue nunca saber exatamente quanto isso fez no preço, enfim, tem a discussão da transparência também na tributação do consumo. Sidney, passo a bola para você. Uma curiosidade, Eduardo. Vamos imaginar, se a gente tiver certo, que o ano que vem vai ser difícil pelas razões políticas que já explicamos, mas vamos também ser um pouquinho otimistas que este ano se possa ter um programa de vacinação mais acelerado, né, agora nos próximos meses, que nós entremos para o ano que vem mais para um retoque, mas ainda já acelerados para uma nova realidade. Há possibilidade de se ter um programa de transição e de geração de emprego e em massa para aliviar esse índice de desemprego tão alto como temos, sem fazer uma reforma tributária, ou é impossível? Não, veja, eu acho que são coisas um pouco diferentes. A reforma tributária, mesmo que aprovada, veja bem, o relatório que foi feito pelo deputado Aguinaldo Ribeiro,
que foi apresentado na comissão mista, ele é um relatório que é muito bem feito, tem alguma coisa, lógico, é um relatório que tem uma proposta, e óbvio, como toda proposta inicial, né, até vai sofrer emendas e tudo mais, e precisa corrigir uma coisa ou outra. Mas ela é uma proposta viável do ponto de vista político. No entanto, ela é viável porque ela endereça os problemas de cada setor que apareceu falando, olha, essa reforma pode me prejudicar. Ele até fez algumas fases de transição. Então, eu estou colocando esse ponto, né, para dizer que você tem uma reforma que é viável, que pode ser aprovada bastando. Ela tem viabilidade política e econômica, né? Ela não tem viabilidade, às vezes, política do ponto de vista de presidente do Senado, Câmara, governo federal, né? Mas do ponto de vista de apoio dos setores, eu creio que os setores, olhando essa proposta, falam, olha, isso aqui já é mais viável. Então, esse é um ponto. Agora, por outro lado, quando ela for aprovada, ela não entra em vigor no ano seguinte, tá? Ela vamos supor que a gente aprove essa reforma até o final do ano. Logo na sequência, nós temos uma lei complementar que deve ser votada talvez no ano que vem, e ele vai entrar em vigor em 2023. Então, o que vai acontecer apenas é uma indicação de que as coisas podem melhorar, que as coisas devem melhorar. Mas eles não vão gerar alguma coisa de imediato em termos de simplificação, porque, repito, a emenda constitucional é o primeiro passo, depois a lei complementar é outro. Muito difícil a gente começar a implementar isso no ano que vem. Mas isso é quase impossível, tá? Mas isso já muda um olhar para o país, do ponto de vista do investidor, por exemplo, que quer fazer alguma coisa aqui. O cara já sabe qual vai ser o sistema que vai funcionar no país? Porque até a própria teoria, até você falou de advogado, eu também sou economista, né? Então, quer dizer, a variação do investimento, né? Eu sei que você não é economista, mas você sabe muito bem avaliar o custo e o risco de um investimento, né, Eduardo? Eu sou economista. Ah, você é? Eu não sabia, eu achei que você fosse advogado. Então tá bom. Quer dizer, só advogado, desculpe. Minha primeira formação foi economia, depois que eu fiz direito. Mas, enfim, o que eu estou falando, na avaliação de um investimento que vai ser feito por empresas brasileiras ou por empresas estrangeiras, né, eles vão olhar o retorno futuro. E a hora que ele olha uma perspectiva boa no futuro, obviamente ele tende a investir mais, porque ele fala, tudo bem, não vai ser agora, mas no futuro eu vou ter um retorno maior em função da estabilidade que vem de uma reforma tributária. Então, acho que já existe uma indicação muito boa, né, principalmente para o exterior, se a gente conseguisse aprovar esse ano esse tipo de reforma. Agora, existem outros pontos que a gente tem que atacar no país, que são outras reformas microeconômicas para setores específicos e também adressar um pouquinho a questão dessa ajuda emergencial que talvez ela precise ser, olhando a Bolsa Família, olhando tudo, eu não sou especialista nessa área, talvez tenha que ser redesenhada, entendeu? Para talvez ampliar um pouquinho mais o número de pessoas que estão, um pouquinho mais, não, mais as pessoas que estão sendo abrangidas, entendeu? Para de forma a adressar alguns problemas que a gente tem que olhar. Pós-pandemia, o número de empregos vai ser difícil de crescer, porque o mundo online está roubando muito emprego do mundo real. Então, essa situação em mundo online vai continuar. A gente vai continuar comprando muita coisa via internet. Embora a gente vai voltar um pouquinho ir às lojas, é muito provável que isso vai ser num ritmo muito menor. Então, esse movimento... Esse é um outro grupo de, vamos dizer assim, de assunto que a gente também tem que adressar. Exato. O que eu falo sempre só é que a discussão lá fora é tributar as empresas, né? Tributar o Jeff Bezos da vida, tributar as big techs e não pegar do consumidor ali uma CPMF da vida, mas tá bom. Bem, nós conversamos aqui, agora sim, presta atenção, Eduardo, vou me corrigir. O economista e advogado tributarista, vou falar para mudar o seu crédito aqui na CNN. Mas ele não é bobo não, hein? Não é bobo não. Advogado e economista, bobo ele não é. Bobo ele não é. Muito bem. É bom que eu fico sabendo disso, que eu vou abusar mais dele, então, agora. Tá bem, meu caro. Obrigada. Boa semana para você. Seja bem-vindo. Volte sempre aqui ao Espaço CNN. Tá bom, tá aí. Sidney, ouvinte da CNN. Muito obrigado por... Legal, Eduardo. Obrigado. Foi muito realista a entrevista do Eduardo, muito esclarecedora, muito pé no chão, né? Isso é muito bacana. Vamos para o intervalo, então, né, Thaís? E voltamos daqui a pouquinho? Já voltamos. Vamos lá. Espaço CNN.